Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, boa noite. No programa Engenharia na TV de hoje, vamos continuar falando sobre as pesquisas realizadas no Laboratório de Furnas. Pesquisas essas que são aplicadas na construção das usinas de hidrelétricas no Brasil. Além disso, você vai ficar por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. O programa Engenharia na TV de hoje já está no ar. Na semana passada, nós mostramos um pouco do trabalho e pesquisas que são desenvolvidas no laboratório da Eletrobras Furnas e hoje vamos dar continuidade nessa história. Entre os estudos que são realizados no laboratório de Furnas, aqui em Goiás, estão os ensaios especiais. A região que se pretende construir tem que ser pesquisada com muito critério e por essa razão são feitos esses ensaios. Nesse laboratório, o concreto é exposto em temperaturas diferentes para ser analisado. Nós fazemos ensaios também especiais com esse concreto para determinar outras propriedades, ensaios do ponto de vista de elevação de temperatura no concreto, que é importante para a barragem, então a gente faz esse tipo de ensaio. Dentro do conjunto dos laboratórios que vocês já visitaram aqui em Furnas, ele trabalha especificamente com ensaios que envolvem propriedades de temperatura do concreto e ensaios de deformação do concreto. Não são ensaios de rotina. Esses ensaios eles são importantes principalmente em estruturas de grande volume de concreto. Então, nas nossas estruturas de barragem, a gente vai exatamente trabalhar com grandes volumes de concreto. A gente tem uma série de ensaios que envolvem então, a parte térmica do concreto, ou seja, os estudos de temperatura do concreto e a sua influência nesse material, e a parte de ensaios de expansibilidade, ou na verdade de deformação do concreto. No campo de temperatura, como a gente sabe que o cimento, quando reage com a água, ele libera calor, então na minha massa de concreto, que é a mistura de água, cimento, areia e pedra, então quanto mais eu tiver de cimento, por exemplo, maior vai ser esse calor gerado, então maior vai ser a temperatura que esse volume de concreto vai atingir. Esse aumento de temperatura, ele vai fazer com que essa massa de concreto se expanda, porque o concreto, semelhante a quase todos os materiais, quando aumenta de temperatura, ele expande. Então nós temos salas de 4 graus Celsius, sala de 21 graus Celsius e sala de 40 graus Celsius. O que a gente faz é determinar exatamente a dimensão de uma peça de concreto na temperatura ambiente, ou, por exemplo, a temperatura de 21 graus. Depois a gente leva essa peça para 4 graus e determinamos o quanto que reduziu a dimensão daquela peça. Depois a gente faz um ciclo contrário, a gente leva para a sala de 40 graus e vê o quanto essa peça de concreto se expande. Com isso, nós vamos ter uma propriedade do concreto, que é essa dilatação térmica, ou coeficiente de expansão térmica, que vai servir lá no projeto para a gente saber o quanto que a minha estrutura ela consegue se deformar quando aumenta a temperatura, ou quanto ela vai contrair quando ela reduz de temperatura. Além do campo de temperatura, a gente executa vários ensaios no campo de deformação. Então, o concreto ele se deforma semelhante a uma borracha que você faz executa uma pressão, faz uma força nela e essa borracha contrai. No concreto, obviamente, as tensões, a força que você tem que aplicar é muito mais alta e essas deformações do concreto são bem menores do que, por exemplo, uma borracha, um elástico. Então, o que é estudado aqui nesse laboratório vai gerar parâmetros, gerar dados para o engenheiro lá na obra executar essa estrutura da melhor forma possível para que esse volume de concreto não atinja determinadas temperaturas e ocorra todo esse problema. O laboratório conta com equipamentos de ponta, que possibilita estudos aprofundados nos materiais retirados de onde se pretende construir. Um exemplo é o microscópio eletrônico de varredura.
O microscópio eletrônico de varredura, que é esse equipamento aqui, ele é uma técnica bastante sofisticada que ele permite a avaliação dos materiais a altas ampliações. Nesse tipo de equipamento, a gente pode avaliar os materiais até ampliações de 300.000 vezes. Então, ele nos permite uma avaliação mais aprofundada dos materiais da construção e dos componentes construídos com esses materiais. A gente tem que ter uma amostra, seja amostra de laboratório ou amostra de campo, na qual a gente faz uma preparação bastante cuidadosa previamente. Quando a amostra não é condutora, é necessário fazer a metalização dessa amostra num aparelho denominado metalizadora. Posteriormente, a amostra é colada no porta-amostra e é posicionada dentro deste microscópio. O microscópio ele é eletrônico de varredura, então a gente tem como fonte os elétrons, né, que são conduzidos na coluna eletrônica, óptico-eletrônica do equipamento, e esses elétrons ele atinge a superfície da amostra. Então a gente consegue visualizar as imagens por meio do monitor do computador. Então, a partir dessas imagens, a gente consegue caracterizar os materiais e identificar todas as fases presentes. E uma questão interessante nesse tipo de microscópio é que a gente tem uma técnica de raio-x associada. Então, com essa técnica, denominada espectrometria por energia dispersiva de raio-x, ela permite com que a gente faça uma análise simultânea tanto da forma, da morfologia dos produtos, como também dos elementos químicos que se encontram presentes dentro da amostra. Nesse tipo de equipamento é possível duas principais aplicações. A primeira seria caracterizar os materiais, para a gente entender melhor o seu comportamento, porque a gente sabe que hoje quem rege a propriedade dos materiais é a microestrutura. Então inicialmente seria uma caracterização mais sofisticada do material, para avaliar o melhor material para ser empregado. E uma segunda aplicação muito importante é o de diagnóstico de patologias ou doenças nos concretos, porque a gente pode avaliar uma estrutura a partir da coleta de uma determinada amostra e colocar dentro do microscópio e verificar se tem algum fenômeno ocorrendo internamente que a gente não consegue ver de fora. A difração de raio-x, ela é uma técnica que serve para, principalmente, identificar as fases dos materiais que são usados nas obras aqui de Furnas. Então, aqui a gente identifica os componentes, os minerais, das rochas, dos solos, dos concretos. Então, basicamente, é a identificação das fases que compõem os materiais. Através da incidência de raio-x em cima da amostra, e quando a amostra ela é cristalina, que a gente chama, ela é organizada, ela difrata, ela reflete esses raios-x e a gente consegue captar e jogar no software do computador que gera uns gráficos, como se fosse um eletrocardiograma. E esse gráfico é interpretado e a gente consegue identificar esses produtos que fazem parte da amostra. Essa técnica ela é fundamental para análise de argilas. Por quê? Porque elas são muito finas, são materiais muito finos, que pertencem aos solos e às rochas, e que se elas não forem bem estudadas, elas podem trazer problemas nas obras, tanto na área de compactação das fundações, até na parte dos componentes dos agregados, das britas. Então, são materiais que a gente tem que estudar previamente, antes, né, da confecção das obras. Então, a gente identifica as rochas para saber quais as pedreiras que podem ser utilizadas, se o material da escavação das rochas podem ser utilizados nas nossas obras. Então, a gente estuda para prevenir problemas. É o conhecimento do material que a gente vai aplicar. E aqui no microscópio tem as imagens do material que a gente estuda. Se vocês quiserem ver, esse é aquele material amarelo que vocês viram antes, e esse é um software que a gente usa que ajuda a quantificar esses problemas. É isso aí, gente. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aqui na TV Brasil Central. E, claro, vamos continuar falando sobre o Laboratório de Furnas. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo.
Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás, INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Clube de Engenharia de Goiás. O engenheiro e o arquiteto fazem do seu trabalho um exercício de cidadania, pautado na ética e na criação com conhecimento técnico. Ao pontilhar suas vidas com atos e obras, demonstram ser pessoas dotadas do sagaz instinto construtivo e empreendedor. Clube de Engenharia de Goiás. Do sócio, uma entidade de classe. Da família, um centro de lazer. A maior em venda de máquinas e equipamentos para construção civil. Agora e também a maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Muito mais moderna e completa, com toda a robustez, força e eficiência que só um JCB pode oferecer. Nova Locagin. A maior concessionária JCB do país. Nova Locagin. Nesta força você pode confiar. BR-153, entrada do Aldeia do Vale, próximo ao Ceasa, em Goiânia. Esse é o João de Barro, e essa é a casa dele. Seu mundo envolve geologia, agronomia, geografia, meteorologia, engenharias, arquitetura. Foi ele que fez. Esse é seu João. Esse é o mundo dele. E não é tão simples quanto parece. Foram profissionais registrados no CREA que fizeram. Transforme seu mundo. Conte com o CREA e os profissionais registrados. CREA Goiás, um conselho para todo o estado. Estamos de volta aqui pela TV Brasil Central de Goiânia, nessa quinta-feira, dia 9 de dezembro. E olha, vamos ficar por dentro dos cursos oferecidos pelo INEA. Cálculo luminotécnico, utilizando o software Dialux, para capacitar o participante a executar cálculos luminotécnicos simples e complexos para áreas internas através do uso de software gratuito, dias 10 e 11 de dezembro. NR10, treinamento obrigatório para os trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, de 6 a 10 de dezembro. Mais informações no site www.institutoinea.org.br. Para melhores informações, você pode ligar no 3541-5902. O laboratório da Eletrobras Furnas é responsável pelos estudos do solo, pela composição dos materiais utilizados nas construções das hidrelétricas do sistema Furnas. E é nesse laboratório que são feitas as pesquisas e ensaios. Toda obra da engenharia é projetada para durar muitos anos. E pensando nisso, o laboratório de Furnas tem uma área reservada para estudar a durabilidade das suas edificações. O laboratório de durabilidade, ele permite que a gente avalie o comportamento dos materiais da construção e dos componentes que são construídos com esses materiais frente a ambientes agressivos. Esses equipamentos, eles permitem que a gente simule condições reais nas quais as estruturas estão expostas, né? A gente sabe que hoje a resistência do material ou de um concreto ou de uma estrutura, ela não é o único e o principal fator para que a gente avalie a durabilidade desse material, né? Então, é importante que a gente faça estudos em laboratório para avaliar como aquela estrutura de concreto ou aquele material vai se comportar em um determinado ambiente. Nesse caso, por exemplo, a gente tem um equipamento que é denominado névoa salina, que ele é capaz de simular uma condição, um ambiente marinho, na qual a estrutura pode estar exposta. Então, são testados vários materiais, a gente consegue simular condições de campo, controlando umidade, temperatura, e verifica se aquele material ele vai resistir também. São ensaios acelerados e a gente pode verificar se esse material vai se comportar bem no tempo. Existem algumas patologias, como eu já disse, doenças, como é o caso da corrosão das armaduras, mas existem também outras reações expansivas no concreto, como ataque por sulfatos, reação ao álcool agregado, que são reações que ocorrem dentro do concreto.
é uma interação entre materiais, né? Ocorre entre cimento, areia, brita. Então, nesse caso, é muito importante a gente verificar a possibilidade de ocorrência desse fenômeno para que a gente atue preventivamente nas nossas obras, para que esse fenômeno não ocorra e prejudique o desempenho. A gente consegue moldar amostras em laboratório, colocar dentro dos recipientes, fazer com que eles se exponham num ambiente agressivo e avalie a capacidade de expansão, de inchamento desse concreto. Verifica se ele vai chegar a níveis que suplantam os limites normativos. Caso suplante, a gente tem que atuar preventivamente para que as nossas estruturas não tenham problema no futuro. O equipamento ultrassom, ele permite que a gente avalie o interior de uma estrutura de concreto, por exemplo, sem danificá-lo. No caso da engenharia, o ultrassom ele permite que a gente determine a velocidade de propagação de ondas. Esse parâmetro, velocidade, ele está diretamente relacionado à integridade interna daquele concreto, por exemplo. Se ele está mais fissurado, a velocidade ela tende a diminuir, porque ela vai ter obstáculos para que a onda se propague, né? Então, com isso, a gente tem ideia se aquele concreto internamente ele está danificado ou não. Então, a gente pode ir, por exemplo, para uma superfície de uma